o Davi pecou contra Deus, ele foi fazer um censo. E, exortado pelo profeta Natã, o profeta disse para ele que não era para ele fazer aquilo, que aquilo não era agradável, porque Deus não estava ordenando. Só que Davi, ele simplesmente, eita glória, Davi simplesmente pegou aquilo e falou: não, eu sou o rei, manda fazer. Antes mesmo do censo terminar, a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Davi, e Davi viu um ser vindo desde Dan, matando até chegar em Betel, que era onde Davi estava. Aquele ser é um querubim. Por que é um querubim? Porque os querubins são guardadores da glória de Deus. Ou seja, quando você mexe na santidade e no caráter de Deus, você vai pagar a conta para um querubim. Aqui nós temos os arcanjos, os querubins e os serafins. Lembrando que entre esses existem seres celestiais bem específicos, que a Bíblia ela não diz, não mostra, mas que nós entendemos pela própria Bíblia que existe. Aí, quando você olha para as Escrituras, tudo aquilo que está relacionado à santidade de Deus, nós vamos encontrar Deus sempre colocando um querubim. Por exemplo, na porta do Éden, na porta do jardim. Na porta do jardim, o que nós temos? O homem é expulso, Deus coloca uma espada flamejante no caminho, porém na porta, Deus ainda vem e coloca dois. Uma à direita e uma à esquerda, porque a porta é uma só. O que deixa a gente encucado é, por que Deus coloca querubim e não coloca arcanjo? Já que, teoricamente, os arcanjos é que tem o quê? As espadas, os escudos, as lanças, as foices e, como diz um amigo meu, as vassouras. Vassouras? Ué. As vassouras santas. Vassoura, meu. Você tá com problema? Vassoura? Você tá com problema? Vassoura de verdade? Então, Carlos, o que acontece? Deus coloca querubim, porque o querubim ele está envolvido diretamente com a santidade. Quando nós olhamos, e aqui é só um detalhe, tá? Eu não vou aprofundar nisso, não, que isso é para outro momento. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que as mulheres foram lá, né? E o que Maria Madalena encontra? Dois homens. Na verdade, dois jovens de branco e tarará, tarará. Na verdade, aqueles dois homens, na verdade, são dois querubins. Os dois homens? São dois querubins. Quando nós olhamos para a Arca da Aliança, o que nós encontramos na tampa do propiciatório? Dois querubins. Entende? Então, sempre quando se vai se tratar da santidade, é querubim. Sempre. Ok? Continuando a leitura no segundo parágrafo. O livro do profeta Ezequiel é o que mais traz revelações sobre este ser. O mesmo nunca é visto apenas com aparência humana, que no caso, como exemplo, a gente tem esse daqui, que é justamente a respeito do túmulo de Cristo. Provavelmente... Oi? Querubins, segundo parágrafo. É que a minha apostila. O livro do profeta Ezequiel, ok? É o que mais traz revelações. Beleza? Podemos? O mesmo nunca é visto apenas com aparência humana. Provavelmente pode ser este o fator que faz com que algum...
É diferente? Sim, gente. Eu não tô achando, não. Como assim? Peraí que agora vocês me deixam encocado. Peraí, ué. Não, Ezequiel, aí vem o Ezequiel 1,13. Vem o Aí vem o versículo. Aí vem, observe que ele não aponta o ser vivente, dizendo que era um anjo. Tá diferente o seu. Querubins. Tará. o livro do profeta Ezequiel é mais traz revelações e ensinamentos sobre ele. O mesmo é visto como aparece humano, provavelmente pode ser. Mas meio o meu livro é diferente. É. Olha, Não é, professor? Tá na página 11. Vocês estão aonde? Tá na página 11. Não, organização entre os dos anjos. Você Tá, cadê o falou. arcanjo? Cadê o querubim? Querubins. Querubins. Isso, aqui. Ok. Tá, tá. É porque bateu um vento aí, vocês não viram, né? Só Não, é viram porque a gente tinha nas classes dos anos. É, nós Não, é querubim. Eu tô, uai, mas como? Aí eu peguei uma outra pra ver, eu falei, uai. Como assim? Ok. Muito obrigada, pastor. Muito de nada. Então, o livro do profeta Ezequiel é o que mais traz revelações sobre este ser. O mesmo nunca é visto apenas com aparência humana. Provavelmente pode ser este o fator que faz com que alguns defendem que não é um ser celestial, mas uma demonstração simbólica dos atributos divinos. Bem, nós vamos também ver esse fato que corrobora para esse pensamento de alguns, principalmente quando vai falar sobre as rodas. Ezequiel fala que ele viu uma galgal. O que é isso? Ele estava dizendo que ele estava vendo glória subindo e glória descendo. Era um trono com 4 redemoinhos, e os 4 redemoinhos estavam circunstancialmente sobre os ombros dos querubins. Então isso daí é uma demonstração, né, da glória de Deus, que é uma imagem muito louca para poder explicar. É uma revelação que você vai observar que só Ezequiel teve, ninguém mais teve essa revelação. Então, para alguns, não existe a figura do querubim. O querubim, na verdade, é uma figura da demonstração da glória, e não exatamente um ser. Mas, quando a gente vasculha a Bíblia, não é isso que a gente encontra. O Dr. Strong, por exemplo, chega a afirmar que esses querubins são figuras artificiais, temporárias e simbólicas, ou seja, eles não têm em si mesmo existência pessoal. O que é isso? Por que eu coloquei aqui essa referência do Dr. Strong? Esse Dr. Strong, provavelmente, ele deve ser um dos doutores mais citados quando se trata de estudo e interpretação bíblica. Por exemplo, a Bíblia da Isabela, né? Só fica em casa, nunca vem com a Bíblia. A Bíblia dela é de estudo como a minha, como a da Cris. Só que esse Dr. Strong, ele não tem uma Bíblia de estudo como hoje é tão difundido, hoje é muito mostrado. Mas os estudos que ele tem, as enciclopédias que ele tem, elas são consultadas por quase todo estudante da Bíblia. Por quê? Praticamente é um referencial. Só que na visão dele, o querubim é somente uma manifestação, ele não é um ser mesmo. Por exemplo, um ser com 4 rostos, daí a pouco ele aparece como homem, daí a pouco em Ezequiel esse ser também aparece como um corpo de fogo. Então para o doutor é o quê? Só uma aparência, não é o ser. A grande proporção de expositores saúda esses como anjos exaltados na situação mais elevada, talvez totalmente à parte dos governos. Alguns expositores procuram descobrir distinções de posição e de posto entre aqueles a quem essas designações são atribuídas, e mais satisfatório concordar com eles não somente sobre o mais alto posto, mas em que pertence ao mesmo agrupamento em geral. O que é isso? Nós olhamos, por exemplo, para um exército, né? Olhamos para as forças armadas do nosso Brasil, e nós vamos encontrar que, veja, todos pertencem à mesma força armada. Só que nós temos as 3 classes: Exército, Aeronáutica e Marinha. Só que dentro do Exército, por exemplo, você tem classes dentro do próprio Exército. Então você tem 3 classes. Só que dentro do Exército, Marinha e Aeronáutica, você tem as classes também.
Por exemplo, você tem aquele que é o soldado, o cabo, o sargento e por aí vai. A mesma coisa é entre os seres celestiais. Nós temos as classes dos arcanjos, dos querubins e dos serafins, mas dentro da própria classe deles mesmo existem hierarquia. Se nós olharmos para os arcanjos, por exemplo, lá no livro de Daniel, o próprio Gabriel, ele fala para Daniel que quando ele não conseguiu romper a barreira, porque o príncipe da Pérsia estava atrapalhando ele teve que pedir reforço. E o reforço foi quem? O arcanjo Miguel. E ele vai dar testemunho de Miguel dizendo o quê? Que Miguel é um dos primeiros príncipes criados por Deus. Então aqui dentro dessa classe de arcanjo, você tem diversos príncipes, que é como se fosse a nossa hierarquia do exército. Então esses príncipes foram os primeiros, e abaixo dos príncipes você tem como se fossem os servidores desses príncipes. Assim funciona. Então quando olhamos para os querubins, nós temos que lembrar que esse ser ao qual nós chamamos de Satanás, a antiga serpente, capiroto, capeta, essa coisa ruim, ele é um querubim. Pelo fato dele ser um querubim, ele guardava a glória de Deus. E mais do que isso, era um ser que tinha uma autorização diferente de outros querubins. Porque não quer dizer que é um querubim que ele tem a autorização igual a todos. Não quer dizer que eu sou pastor, que todos os pastores têm o mesmo ofício pastoral. Ok? Agora, nós vamos entrar no... Deixa eu ver como está aqui, porque a minha não faz separação, né? Agora nós vamos entrar na parte 2, que é o Satanalogia. Eita. Então nós vamos entrar no querubim ungido. Nós vamos ver algo bem interessante sobre ele. E que passa desapercebido para alguns estudantes da Bíblia. A primeira coisa que nós vamos observar... perdão, Carla. Deu para entender? Ok. Mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Não tiver dúvida, fala. Eu insisto. Fale as dúvidas, Carla. Ai, meu Deus. Nossa. Ai, é complicado. É complicado? Ah, não, muito difícil na matéria. A matéria é muito difícil. É. Você ainda não viu nada, você vai ver agora como que ela é difícil. Querubim ungido. Vamos lá. Sobre esta posição do querubim ungido, de forma mais específica, temos algumas posições sobre este ser que outrora foste criado com a mais perfeitura. É isso mesmo, tá? Perfeitura de toda a criação celestial. Quando nós olhamos para tudo que Deus criou aqui dentro, quando nós olhamos tudo que Deus criou aqui, ó, tudo, ninguém se compara ao querubim ungido. Você pode pegar os 24 anciãos, serafim, querubim, arcanjo, Gabriel, Miguel, pode pegar tudo. Se você juntar tudo, colocar dentro do mesmo saco de farinha, não chega aos pés desse ser aqui, ó. De tão perfeito que ele era. Perfeito, formoso, não tinha nada mais belo do que ele. Haja vista que quando nós falamos de eternidade, céu, terceiro céu e por aí vai, nós estamos falando de coisas que o nosso entendimento ainda não compreende, coisas que os nossos olhos sequer viram. Quando a gente, por exemplo, vê uma imagem muito bela ainda nessa terra, a gente vê lugares inóspitos, imagens, natureza, coisa que o homem ainda nem pisou direito, a gente fica assim, maravilhado. Agora você imagina quando a gente se trata disso a respeito daquilo que tem no céu. Então, a respeito disso, todos os seres podem ser formosos, pode ser bonito e coisa e tal. Mas quando chegamos nesse querubim, a situação muda. Por quê? Porque ele foi feito de maneira exclusiva. Ok?
Alguns estudiosos, no entanto, não atribuem o texto de Ezequiel 24 ao ser que após sua rebelião veio a se tornar Satanás. Ele só se torna Satanás depois da rebelião. Por quê? O significado de Satanás é inimigo de Deus. Ok? Satanás, inimigo de Deus. Diabo, inimigo do homem. Isso aí a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. O texto de Ezequiel 28:14 diz o seguinte: Tu eras o querubim ungido que cobre, e estabeleci-te de sorte que estivesses sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras de fogo. Diferente, lembra lá dos serafins? Serafins, né, com toda aquela formosura e santidade, tem que pegar lá com a tenaz, né, que alguém aí quase passou mal aqui, Carla, né? Não vou apontar, pode ficar em paz. Quando eu falei da tenaz, falei da brasa, aí pronto. Só que Foi engraçado. ai, meu Deus do céu. Foi engraçado. Só que quando a gente olha para esse querubim ungido, ele tem uma particularidade que, diferente daquelas brasas de fogo do altar de Deus, esse ser é um ser que anda no meio de pedras de fogo, pedras afogueadas. Não é as mesmas pedras do trono, mas é um simbolismo de santidade superior. Ok? Nossa, não. O quê? Calma. Tô calmo. Amor, por gentileza, uma água pra mim. Simbolismo. De quê? De que o quê? Cidade. De que o quê? Não sei, ué. Você falou aí, ué. Os serafins, esse simbolismo. Simboliza, lembra lá o serafim, tenaz, brasa, trono. Sobre as brasas. A brasa é como se fosse uma santidade. Não, mas não é a do trono. Não, lá do serafim lá é do trono. Aqui o querubim ungido, ele anda sobre pedras afogueadas. Que não é a do trono. Não é a do trono, mas tem o mesmo simbolismo de santidade. Na verdade, não é no céu. Na onde? Na verdade, é nessa terra. Os serafins? Querubim. Não, calma aí, não tá falando de serafins, não? Não, estou falando do querubim ungido. O do fogo é o querubim? Aquele que tirou com a tenaz é um serafim. Então, beleza. E o que é? Esse daqui é o querubim. Ah, tá. O de lá para pegar tem que pegar com a tenaz. O de cá ele andava sobre as pedras. E que andava pela... Não é a mesma pedra do trono. É um simbolismo. E o que anda é o querubim. Querubim ungido. Mas a santidade é a mesma do trono. Superior. Não, a do trono é superior. Nada se iguala do trono, não. Ele usou o trevo, né? Por isso que ele usou o quê? O tenaz. Ah, tá. O não. A tenaz. Isso. A O chave. querubim ungido, lembre-se, nós estamos falando de Satanás, Entendeu? porém antes da queda. Isso. Tudo que é um querubim é ele. Ele é um querubim. A diferença, isso aí vocês podem deixar gravado na mente de vocês. A diferença é que esse... Só ele. Mas nenhum ele outro. deu mole, né? Será que ele foi o E primeiro detalhe, que fez? miríades de miríades, milhares de milhares. Em outras palavras, são incontáveis os seres celestiais que Deus criou. Só que de todos esses seres incontáveis, não existe contabilidade para falar assim. Claro que para Deus sim. Eu estou falando aqui na ótica humana. Esse aqui é ok, é a ótica humana. Mas quando você trata desses seres, são incontáveis. Agora, você pega tudo isso e Deus coloca apenas um ungido. O que mais que ele queria, gente? Ele só era- Aqui, dedinho levantado. Ele queria um trono. Dedinho. Na verdade, ele queria outro trono. Se comparar a Deus Jesus, desse se tamanho. comparar a Jesus. Hã? Se comparar a Jesus.
Mais pra frente a gente vê isso. Porque você falou que ele é perfeito. Perfeito. Então, pelo bem perfeito. Só que ele é um ser celestial. Jesus é um ser humano. Só que mais pra frente faz sentido. Não agora, mais pra frente. Vai dar câimbra no braço. Vamos deixar ela falar? O que é isso aí, França? Não, eu vou dando uns spoilers devagarzinho. O que é isso que você falou? Miríades e miríades. Você nunca leu isso na Bíblia? Na sua tem? Não, em todas tem. Miríades? E milhares de milhares. Eu também Miríades? É! Pega a googolina aí, pega aí, Miríades procura aí. Ok, Google. Miríades Esse negócio de ok Google eu não aguento. É em hebraico? Não, É negócio? É de miríades é uma palavra, grega? não, Português? miríades, só coloca miríades. É igual o negócio da Natura lá, como é que chama? Estourac. Estourar, você sabe que estourar que vai no creme? Não, é uma água de banho. Aí, Estourac. Isso é Você ainda não muito achou, chique, né, Bela? professor? Achei, só que tá. Tá em português. Tipo. Tipo o quê? Não existe miríade não, velho. Nossa, pelo amor de Jesus Cristo. Eu passo. Número equivalente a 10 mil. Eu só passo esses apertos Tô falando aqui. que é grego? Lógico, começou a falar quase em línguas aí, eu falei... Não é ué, línguas, não, é Bíblia. Espera, a profecia é o quê? É o anjo que desceu, começou miríades e miríades. Eu falei, vai falar. Aí a Isabela falou, eu não ouvi mais nada depois disso. Tá bom. Porque eu fiquei com o dedo levantado. E você Tá, falou, presta atenção. Ó, Miríade. pega essa Bíblia velha sua e abre em Apocalipse Velha? 5 aí. Vera? Ô, como é que seu marido faz trem? Fala miríade. Abre esse trem, é isso. Mirim, nós falamos, ele falou, vai falar, mas deixa Deus falar. E aí o dedo levantou, na hora que continuou, não entendi nada depois do miríade. Eu levantei o dedo. 5 anos? Se eu tivesse interrompido ele ia falar. Meu Deus, eu me lembro. Tá escrito miríade que não. O que tá escrito aí? Apocalipse capítulo 5. Meu Deus, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. Pronto, isso é uma miríade. Ô, professor! Oi. Ô, professor! Oi. Não tem. Estava escrito assim: miríade, milhares e milhares. Eu não achava. Agora eu entendi o que você me explicou. Agora eu entendi, professor, que miríade significa milhares. Poxa vida, Mas eu você não faço faz os mal. trem dessa escola, gente. Não faz o quê? Eu falando isso não podia ser uma palavra desconhecida pra vocês, não. Mas em grego? Não é grego, não. Não tá em grego, miríade é português. Gente, que português é esse? É muito inteligente. Mas o número grego, né? Não é número grego, não. Origem da palavra é uma coisa. Não confunda origem da palavra. Daí pra Miríades é uma palavra portuguesa, da sua língua. Do meu Miríades português não. brasileiro. É, o seu português brasileiro. Do meu mineirês. Não. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Miríade? Não, quero uma Bíblia igual a sua que fala Não, essas outras Cristiano, Essa miríades. Miríades, a nossa fala de miríades e miríades. Agora eu vou Você falar for falar de na miríades. família. presta atenção. Presta atenção, Cristiano. Eu falo miríade aqui, o povo Isso entende nada. não deveria ser nada demais. Se você falasse de milhares e Não. Qual que é a música? Para. De E... milhares e milhares, ela não fala miríade, de miríade, de miríade, de miríade. Nunca ouvi essa palavra, miríade. Meu Deus do céu. Não sei o que ele falou. Tá gravando a aula? É claro que eu tô. Você faz edição, né? Não, Não nenhuma. é, Cristiane, Nenhuma. gente. Não é. Pra isso aqui eu não faço edição. Eu faço edição pra outros cursos. Pra isso aqui não. Não, só o... Mas é só pra nós que fica liberado, né? Não, fica liberado pra todo mundo. Ai, meu Deus. Se você entra no meu canal do YouTube, tá liberado pra todo mundo. Tá Um liberado ou pra outro. eles.
ou outro link é que não fica liberado. É igual aquele Ok? não fica só Você o quê? Você não vai falar, não? Ô, gente, ô, vocês. Tá procurando Eu não só aposto, como eu duvido que você vai ficar calada. Não, aqui, tá procurando miríade? Não, tô procurando outra palavra já. Agora eu entendi, professor, o que você quis dizer. Igual o Jeová Sabaoth, é Deus dos exércitos. Não tá escrito Sabaoth, mas tá escrito que é o Deus dos exércitos. Esses negócios assim, entendeu? Deus de guerra. O Senhor é a sua bandeira. Não tá escrito o nome de Jeová Deus. Nissi. Não tá escrito. Na verdade tá. Mas vamos lá. Como eu disse, é o dever. Ele explicou, não tava, agora tá, gente. Eu não tô entendendo nada. Não foi? Quando ele explicou. Cíntia, então é o seguinte. Não, agora explica, vai deixar todo mundo. Incontáveis. Só que Deus, ele fez apenas um ungido, que ele é o ser celestial. que é esse ser. Veja, é uma contagem que na nossa ótica humana é incontável. Para Deus, não. É a mesma coisa de nós olhar, por exemplo, olharmos para as estrelas. Nós temos milhares de milhares. Só que, quando nós falamos de Via Láctea, nós temos bilhões de Via Lácteas no planeta, em todo o universo. Só que cada Via Láctea tem bilhões de estrelas. Então você multiplica esses bilhões de Via Láctea por bilhões de estrelas e é um número incontável. Por isso que a gente olha, por exemplo, para a matemática, e quando a gente vê na matemática uma coisa assim, ó, a gente assusta. Porque quando você vai multiplicar isso aqui, parece que é pouco, mas isso aqui dá um número muito vasto. Então, veja, a gente tem que utilizar exponencial para poder tratar dessas coisas. Só que são incontáveis, ok? Esses seres, e mesmo assim Deus ainda vem e faz um. Deus faz um, é uma coisa muito louca. Continuando aí, queridos, o segundo parágrafo. Minha posição, minha aqui é minha mesmo, tá? Eu, Leandro. Minha posição quanto aos textos de Isaías e Ezequiel é que prefiguram sim o ocorrido não apenas com este querubim ungido, mas também com os que seguiram na rebelião contra Deus. Ao que parece pelos textos bíblicos, ele era originariamente um dos poderosos príncipes do mundo angélico. Porque quando nós falamos que existe mundos, geralmente as pessoas pensam assim, não existe mundo, só existe um mundo. Não existe só um mundo. A própria Bíblia diz que Deus criou os mundos. E quando fala os mundos, Deus está falando no plural. O plural é mundos. Só que um desses mundos é habitado por nós, seres humanos, e os animais, enfim. Só que existem mundos. E nós temos mundos angélicos, que é o caso desse ser aqui. Ok? Então toda vez que você vê alguém falando, ou pregando, cantando, se bem que cantar eu nunca vi, porque não vai dar dinheiro, então eu nunca vi. Ué. Mas quando você vê alguém pregando assim que Deus criou mundos e existem outros mundos, que não existe só esse mundo, existem outras terras, está falando dessas coisas. Porque às vezes a pessoa está falando, ela está pregando, e é uma coisa muito doida. Porque às vezes você fala tanto que você não consegue, o seu cérebro não ativa para aquilo que você está falando. Só que geralmente você pode perceber que quem fala dessas coisas é porque, na maioria das vezes, sabe do que está falando. Às vezes ele não sabe expressar, ok? Mas, para vocês que já estão entendendo, não vai ficar dúvida, ok? Porque Deus, quando criou os mundos, Deus colocou habitação nos mundos. Não, pode ficar tranquilo, o homem é só nesse mundo, ok? Os outros mundos não existem homens, seres humanos, mas existe habitação. A esfera que fala que os anjos moram na esfera? Esfera do dragão? Não sei, que fala esfera. Não é aquele treco assim? Não, a Bíblia não fala isso não. Não, aqui tá falando. Aonde? Ai, meu Deus.
Aonde que está falando? A esfera do anjo, gente. Cadê? Me mostra. Ah, não. Não. Para de preguiça. Filho, procura. Não, mas até achar. É até achar. Pior que essa apostila é dele. A Tem no dica, Google. a dica. Cadê seu caderno? Meu, que tem? Não, Na região a celestiais. dica. Cadê seu caderno? Desenho dele lá. Tá aí, não tá? Tem um- Surgiu a dúvida, você leu aquilo, mexeu com você? Vai lá no caderno, na página 8, parágrafo 3, na 4ª linha. É, mas é porque foi uma coisa tipo que eu falei, É. a esfera. Então agora, por favor, procura a esfera. Aquele desenho lá que você sabe que fez do Região negócio celestiais, lá na região celestiais. Negócio preto? É, sou. É o desenho das regiões desenho. celestiais que ela tá falando. É, região Tinha lá. celestial. Que potestades, tem que os pra pais. furar lá pra orar, Aí entendeu? tinha- Pra furar, pra orar. Você entender, você Dali já lembrar. é não, dali já Da oração do poder lá. daquele A oração do negócio. poder. É ali, não, que ele tá Ué, não achando que é sei, esfera. eu não sei. Não, você não lembra. Não, então não tem esfera. Não, ela falou da esfera. Não, então não tem esfera. Então você fez. Não. Não, mas ele. Eu mas sou ele- obrigado a lembrar de cada palavra que tá aqui dentro. Tudo não. Filha, tá aí uma coisa que eu não vou conseguir. Não, aqui não é um HD não, aqui é um cérebro. Uai, não. Procura essa esfera aí. Mas pode ir que eu vou achando. Ok, vou te dar uma outra dica, posso? Pode. Ok. No grupo tem a apostila em PDF. Olha pra mim. Tem a apostila em PDF no grupo. Abre o grupo, abre a apostila. tem. É só você clicar, apertar Será que. Esfera. e escrever esfera. Na hora que você escrever esfera, vai aparecer aonde tem. Você sabe do que eu tô falando, não sabe? Sim. Ok. Já que você sabe. Ainda bem que você me lembrou desse post. Ainda bem que você me lembrou. Da apostila. Ok. É simplesmente, né? O que foi? Nada. Nada? Tudo certo. Então tá bom. Tá tudo certinho? Não, né? Quase. Tá tudo bem. Esferas celestiais. Está revelado que os anjos moram nas esferas celestiais. Essa esfera, que é o mundo, você está falando? Eu não sei. Me fala onde que tá. É a página 4. No caso, na apostila, né? Uhum. Na apostila, na página 4. Seres criados. Tá, aí pera tem a aí. parte B. Sobre os seres criados. Chefes como entram, é? Não é isso o primeiro parágrafo? Sobre os seres criados, chefe. Ok. Schaeffer, estes seres criados. Schaeffer comenta que desde os tempos mais antigos. É isso? Vai lá pra parte da ciência, tem a parágrafo. Parte da ciência. Espera aí que aqui é... Risca fazer. Aqui é um baita de um parágrafo. Deixa eu achar essa ciência aqui, ué. São divina, Bíblia, autoridade antiga, Bíblia revela, mora. Está revelado que os anjos moram nas esferas celestiais e em números além da contagem humana. É isso? Essa esfera aí que é a mesma coisa. Tá. Ai, graças a Deus, que esfera. Não é uma esfera. Não é uma esfera. Não, eu imaginei que seria uma esfera, mas tipo. É uma localização. Sim. E não uma esfera. Porque do jeito que você falou, tava parecendo o quê? Não, gente. Do jeito que você falou, parecia. Do jeito que você falou, parecia uma esfera. Não, a esfera é uma localidade. Assim como o apóstolo Paulo diz que os seres vivem nas regiões celestiais, Paulo poderia ter falado o quê? Que eles vivem nas esferas celestiais. Mas aí seria o. não É uma localidade. Não, não. O mundo é os mundos mesmo. Ok? Continuando. Então não é a esfera do desenho. Não é a esfera do desenho. Tá? Pode ficar tranquila. Então, senão apenas o que o rebelião. Ao que parece pelos textos bíblicos, ele era originariamente um dos poderosos príncipes do mundo angélico e veio a ser o líder dos que se revoltaram contra Deus e caíram. De todos os seres celestiais, este, sem dúvidas, é o único que ocupa espaço nas páginas da Bíblia. Este
o mais exaltado dos anjos, tanto por criação como por designação, ocupou um lugar no texto da Escritura, próximo às pessoas da divindade. Nossa, é mesmo, né? Só ele que fala. Só ele. Nenhum acompanhante. Nenhum acompanhante. Nada de acompanhante. Por seu pecado, o primeiro no universo, até onde a revelação indica, tomou-se Satanás e tornou-se Satanás e aparece na palavra de Deus com cerca de 40 títulos diferentes. Então, o único que não aparece é Lúcifer, tá, gente? É o único. E por que então fala muito sobre? Eu vou explicar também. Aí vocês vão ver que de fato não aparece, é uma tradução errada, mas que também foi válida. Foi válida. Mas o problema é que pegam essa palavra Lúcifer como se fosse o nome dele. E esse é que é o problema. Porque nome, propriamente falando, nome, a Bíblia só mostra 2 com nome. Miguel, Gabriel. Só. Não existe outros com nomes. O que nós temos são uma ideia. Por exemplo, Jacó, quando estava lutando contra o anjo, né? Estava ali lutando contra o homem, que é um anjo. Ele vai perguntar o nome e ele vai falar, não, do que te importa meu nome, tal, tal, tal. Só que no fim ele fala o quê? Maravilhoso. Meu nome é isso? Maravilhoso é nome? É ou não? O problema é que é. O problema é que é um nome. Esse é que é o problema. Foi registrado lá, né, gente? Foi registrado lá no cartório Nogueira. Abre a Bíblia suas aí em Isaías. É um nome. Só que nós estamos, na nossa linguagem, né? Nós falamos o que? De nome próprio, não é? Ok. A gente fala assim, Paulo, Pedro, Tiago, Cristiane, é tudo nome próprio. Emanuele. Ah, pronto. Tem que falar Cristiane Emanuele. Ai, pronto. Agora eu vi. Então tá bom, Isabela. Vitória. Ai, ai, ai. Agora eu vi. Isaías, o que é mesmo, professor? Isaías capítulo 9. Estralou ali, ué. Sei que tinha quebrado. Você está todo hoje, né? Ô, pastora. É porque ele fez a barba, você tá se achando. Ó! Ele tá esperando alguém falar. Tá se achando, né, pastor? Agora eu vi. Agora eu vi. Capítulo 9, verso 6, Cristiane. Leia para mim. Não, que não. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Calma, Conselho. calma. O seu Nome será maravilhoso, conselheiro. Maravilhoso conselheiro. maravilhoso conselheiro. Não é. É um nome só, né? É um nome só. Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade. Nome grande. Deus forte. Pai da eternidade, é um nome só também. Príncipe da paz. Esse aqui é o nome dele, correto? Se a gente olha para isso aqui é nome? Não. Isso não é nome para nós. Ok? Que lindo, gente. Para nós não é nome. Não Mas existe mais o nome de Deus. E esse aqui, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Ah, pronto. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Para o príncipe da paz.
Meu Deus. E depois é eu que tô me achando. Agora sim, é o nome dele. Peteleco. Não, pensei que minha vida Você pega. Agora fala isso aí. Shalom, shalom. Você pega isso no hebraico, é o nome dele. Nossa, como que você conseguiu Aqui. lembrar? Lembra dele? Não, tá anotado. Não tá tudo não, mas alguns é fácil lembrar. Ave, Ad, pai da eternidade. Ave é pai. Shalom é paz, Shalom. Pai da eternidade. Forte, Gibó. El é Deus. Per é maravilhoso. Yoetz, conselheiro. Não, vou ter que escrever. Ah, mas tem que escrever mesmo, ué. Ué, é pra escrever, ué. Não, não é Pelé, não, porque não tem acento. Pelé. Gente. É, quase isso aí, sim. Chegou pertinho. Tomando mar aqui, ué. Hoje ele tá. Até lembrar falar isso aí. O pessoal vai falar. Não, hoje é só um conversa. Caçar muito hoje não. Olha. De jeito nenhum. Que é um monte de menino hoje. Aliás. Hoje é só um monte de conversa. Ana Coroa. Ai, gente, eu vou fazer engraçadinho. Ó, você é errado. Você é errado. Pronto, né? Pra pagar, né? Gente, o problema tá cantando. Tá gravando, gente, parou, porque ele tá fazendo gracinha. Gente, É porque eu lembro com o monte coberto ali, tá cantando. é engraçado quando eu chego bravo, né? É. É diferente. Eu cheguei bravo. Ou é muito diferente. Que dia que eu cheguei bravo aqui? Você acha que a gente não conhece, não, né? Ô filha, Pai da eternidade. eu bravo, Nossa. eu só fico bravo em casa. Depois que eu saio de casa, Namorado, então. Ô pastor, esse nome todo. Depois Depois vai cair. esse nome. É. Não, querida, esse nome aqui pertence ao menino que nos nasceu. Jesus. Ok? Aí eu tô pegando essa comparação aqui só para nós entendermos esse sentido aqui. Ok? É o hebraico, né, pastor? Sim, senhora. Hebraico, aramaico, você sabe? Você treina tudo, né? Não, sei algumas Você fez palavras. pastor de hebraico? Não, sei algumas palavras. Tem dinheiro pra isso não, minha filha. Mas você tem, ó. Cara da nota. Deixa eu falar pra você. Não. Online lá o Não. povo falando. Tá aí uma coisa que. Não. Você não pega uma coisa. Vou falar pra você, online, aprender hebraico online. É ruim? Pra começar, hebraico escreve ao contrário. Como que nós escrevemos? Da esquerda à direita. O hebraico você escreve da direita gente. pra esquerda. Mas como que eles conseguem? Daqui no No final. final ele já coloca aqui, né? Eu sabia que ele ia perguntar isso. Se escreve, começa lá no final da folha e vem escrevendo assim. Esse é o início. Boa, você é inteligente. Não, mas só olhar Eu no tinha pensado espelho. nisso. Hã? Só olhar no espelho que ele muda. Só o quê? Olhar no espelho. Só olhar no As espelho. palavras no espelho, elas viram ao contrário. Então ele fica mais fácil. Amor, calma, deixa eu ser inteligente. Eu vou ser hebraico. Ele só vai Você tem um espelho dentro da sua mão, você? velho. Isso não vai dar. Pega o espelho na sua bolsa e faz o teste. Nossa, pra que tava na espelha? Faz aí, Pega o faz aí. espelhinho aí, faz o teste pra você. Não, gente, mas não vai ter como. Por quê? Porque A gente não escreve hebraico. é tipo igual na gravação, fica do lado ao contrário, não fica?
Tá, ali eu só preciso espelhar a imagem. Totalmente. Não tem nada a ver com o que você Vai tá falando. cativar pra trás. Ah, entendi. Ô, Bela! Ô, Mas Bela! assim, ó, amor. Ô, Bela! Aí eles Essa palavra vai escrevem estar Não vou tentar explicar, não, porque vai dificultar. Ah, não, aí vai ter que explicar, né, pastor? Eu já expliquei, tipo assim, da não, esquerda ó. pra direita. Tipo assim, amor. Aí ele escreve assim. Não entendi então. Por que não é da esquerda pra direita? Amor. Pronto, tá escrito. Aí embaixo. Aí dá Roma. mudado, né? Roma. Só que aí você tá lendo da esquerda pra direita. Você não pode ler da esquerda pra direita. É normal. Aí você tem que Ele só ler. escreve sempre Amor. direito, mas lê um Mas lembra Lê de coisa, normal. né, amor? Ué, lê amor, ué. Escreveu amor, lê amor. Não, pensei que a gente só escrevia. né? Não, de forma alguma. De forma Ele alguma. vai começar do R. Ah, não. Mas Ok. você sabia. Eu sei. Eu sei que vocês sabiam. Escrever do R. Não, vocês E sabiam. o hebraico e o aramaico é diferente? Não se fala mais aramaico. Aramaico é uma língua extinta. E o hebraico. Não, o hebraico. O hebraico tá aí, firme e forte, né? E o grego Mas não o mesmo hebraico. Não mais o mesmo hebraico dos dias de Cristo. Não mais o mesmo hebraico dos dias de Daniel, dos dias de... Eles modernizou. Não é que modernizou. atualizou. A língua por si só, ela passa por transformações, Só português. ok? Tira Principalmente o Tira o português. ponto e coloca a vírgula. Não fala mal do português, não. Ah, mas o dicionário. Não fala mal dele, não. E no espanhol? É nome, meu filho. Tem um monte de nome. Não, para começar, você não usa nenhuma. Prova do Enem. Você não usa nenhuma. Ah, eu não sei, não. Pois é, então não fala mal do português. Se não for português, você morre. Eu não uso, não. É muito chato. Pois é, não é chato, não. Não fale isso. As novas- Não fale isso. É muito boa, é muito linda. Isso. Se eu chegar naquela esquina ali e começar a falar que o salgado ali é horrível, a pizza não eu presta. falo isso, o pessoal fala assim, não gosto Você de vai nada, deixar eu falei, falar? Come. Você vai deixar eu Fala. falar? Você vai deixar eu falar? Pode, perdão. Aí eu chego ali e falo que o sorvete é ruim. Até o caldo de cana é ruim. Tá bom, obrigada. Você vai só falar isso. Amém. Amém. Você vai só falar isso. Amém. Aí ela vai pensar na aula passada. Isso. Não, aí eu falo assim, você já provou? Porque tem um cliente que fala, não gosto de empada. Eu falo, mas você comeu da minha mãe? Aí ela fala assim, não, mas é muito seca. Eu falei, seca? Come. Eu te dou. Ótimo. Então, ótimo, Cristiane. Agora você chegou Mas aonde eu o quero. português é... Você chegou aonde eu quero. Você chegou onde eu quero. Português é muito chato porque tem muita norma. Ok. Para você fazer uma empadinha que não fica seca, também tem normas. Só que para isso eu preciso provar. A Bíblia diz: provar e ver de que o Senhor é. Eu só sei que Ele é bom se eu provar. Não é provar Ele, não. É provar dele. Ok? Quando é que eu falo que a língua é chata e ruim? Quando eu não provo dela. Quando eu falo que a matemática é ruim. Mas é igual inglês, eu acho legal, difícil, pai. Não é. Eu virei pra Isabela e eu tô lá, né? Cantando uma música. Ah, mas você gravou, sabe? Isso. Cantando uma música. Aí eu tô assim, ô, Bé, não tá dando certo esse Duolingo, vou desativar. Ninguém quer. Ela falou, não, tem que gravar. Eu falei, porque eu já tô aprendendo o Please, sorry. Falou please e sorry já é alguma coisa. Eu não sabia as coisas. Aí to be esses treinos, sabe? Calma que você vai saber. Ok. Você tem que ir ouvindo. Cristiane, Pelo mas, menos mas educado. preste bem atenção. Tudo nessa vida é uma questão de necessidade. Ok? É uma questão de necessidade. Hoje você não necessita do inglês. Na verdade você necessita, só não sabe ainda. Mas na hora que você vê a necessidade que você de fato tem dele, você já vai começar a encarar com outros olhos. Mas eu tô. Você vai deixar eu terminar de falar? É porque eu tô falando. Não, você vai deixar eu te falar? Eu tô... Não, você tá. Mas Você vai deixar eu falar? Tô bonitinho. Você vai deixar eu falar? Posso falar? É assim, gente. Ele tá Na hora que- carinho. Ó. Na hora que você
precisar do espanhol, é a mesma coisa. Eu amo. Eu comecei a fazer espanhol online, o básico eu tenho, ok. Só que veja, ainda assim fazendo online tive algumas dificuldades, o professor ajudou, aquela coisa toda. Beleza. Só que eu tinha um foco para o espanhol. Qual é o foco? Aprender nada mais, nada menos que o francês. Por quê? Porque vem tudo do mesmo lugar. Então, quando você aprende o espanhol, é uma segunda língua mais falada do mundo, mas em compensação, quando você vai aprender o francês, você já tem a base. E por que eu quero isso? Não é somente porque eu quero falar francês, não é isso. Eu tenho um propósito mais para frente, mais futuro. Então é uma questão de necessidade. Hoje, para você poder estudar a palavra de Deus, as melhores leituras, estudos, enciclopédias e coisas do tipo são em inglês, não são português. Essa Bíblia sua, por exemplo, essa Genebra fica na Suíça. Essa Bíblia não é portuguesa, não é da língua portuguesa. Esses comentários que nós temos aqui, os estudos que eu já mostrei para vocês, te ensinei, espero que você esteja usando, né? Isso tudo é em inglês. A Bíblia que você comprou, aquele comentarista, Home, ele é inglês. Só foi traduzido para o português. Só que, quando você traduz para o português, nem sempre tem a mesma característica de quando foi escrita no inglês. A nossa Bíblia, como conhecemos ela vem também do inglês. Só que veja, existem palavras no inglês que para o português ela pode ter diversos significados, assim como o grego. Então, quando você pega a Bíblia e você vai ler, às vezes você está lendo o significado aqui é um, mas quando você vai pegar lá no original, é outro. Aproveitando que eu estou falando disso, que está dentro aqui da matéria, eu sei que vocês já conhecem, mas por favor, Hebreus capítulo 12. Oi, Bela? Deus? Sim, Deus, é claro. Mas qual Deus? Ah, todos? Oh, Deus do exército. O que a gente mais gosta, né? O que você mais gosta é o Deus dos exércitos, né? Aham, vai nessa. Não. Desilude a gente, não. Não, tô desiludindo não, só tô falando, vai nessa. Qual capítulo? O 12, o 11. Eu não vou desistir do inglês ainda. Não vou desativar, então, do língua não. Capítulo 11, verso 1, o que diz aí? 11. 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ok. Aí está escrito o que é fé, correto? Então agora, observe. Me explica, Cristiane. Me explica. De uma maneira simples, rápida, objetiva e direta. Me explica o que é fé. Do primeira aula, da fidelidade Não sei. e verdade. Não sei, tá me gravado explica. lá. Fidelidade, verdade, fidelidade. Fidelidade, verdade, não é mesmo, não? Fidelidade é fiel. Verdade é ser verdade. Verdade. Fidelidade, verdade, nossa. Cristiane, olha para mim. Oi. Me explica o que é fé. A fé, você quer que eu explique do jeito que a gente aprendeu? Vai. Vou melhorar a pergunta. Cristiane, você tem fé? Eu tenho fé, de acordo com aquilo que a gente aprendeu, que eles vão aprender, da fidelidade e verdade, ou a fé que a gente acha que é as coisas que a gente não vê? Cristiane. As duas fés eu tenho. Cristiane. Não é que ele explicou na primeira Observe aula. a pergunta. Observe a pergunta. Você tem fé? Tenho. Ok. Agora me explica a fé que você tem. Nove montanhas. Cristiane. Essa pergunta. Eu tenho. Cristiane. A fé. Me explica a fé que você tem. A fé que eu tinha. Não, eu quero a que você tem. Calma. A fé. No primeiro dia. Cristiane, de aula, 30 segundos. Eu quero a fé que você tem. Sem rodeios, Cristiane. A fé que você tem, me explica. Na fidelidade e verdade. Não sei. Eu quero a fé que você tem.
Ó, a fé que eu tenho na fidelidade de verdade é assim, que a gente é fiel com o Senhor. Não, pronto, Senhor chega. é fiel. Não, chega. Cíntia, Nova. você tem fé? Tem. Ok, me explica a fé que você tem. A minha fé é aquela acreditar naquilo que eu não vejo. Acreditar naquilo que você não vê. Ok, isso é fé? Aí você já vai pensar em Hebreus 11, né? Exatamente, sim. Acabei de ler. Ok. Pensar naquilo que você não vê. Acreditar naquilo que você não vê. Ok. Então, ao mesmo tempo que você tem fé, você também... O quê? Romanos 1. Olha, eu nem comecei. Verdade, Sim. verdade. Veja, então ao mesmo tempo que você tem fé, você também não tem fé. Por quê? Você me disse que você tem fé por causa de quê? Porque você acredita numa coisa que você não vê. Não é isso? Ok. Você não vê, mas você acredita. Isso é muito vago. Eu não vejo, mas eu acredito. Eu acredito que vai acontecer. As coisas de Deus. E Vai se acontecer, não seja a vontade acontecer? dele, seja a vontade dele. E se não acontecer, é fé? É. Eu tenho fé que vai acontecer, mas e se não acontece? Também é fé, porque é de Deus. Eu tenho fé que isso daqui é vermelho. Eu tenho fé, mas na hora que eu escrevo é preto. Olha, cadê a fé onde estava o vermelho? Essa fé aqui que está escrita é uma fé que veio do inglês. Quando você pega a fé do original mesmo, o significado de fé, você vai ver que a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Só que Abraão nunca explicou o que é fé. Abraão nunca foi aquele que... Ele nunca foi aquele que passou para Isaac, e nem Isaac para Jacó, mais ou menos assim, ó, olha, tenha fé que Deus existe. Olha, tenha fé que Deus prometeu a terra de Canaã para nós. A gente não vê isso nas palavras deles, mas a gente vê as pessoas dando testemunho sobre eles, e o próprio Deus, por sinal. Então, quando falamos de fé, geralmente a nossa fé está ligada, a uma coisa que nós queremos tocar. Eu tenho fé que Deus vai me dar meu filho. Eu quero tocar. Porque essa fé que veio aqui para nós é uma fé de conquista, uma fé que eu quero ver, uma fé que eu quero tocar, eu quero sentir. E fé, na verdade, não é isso. Abraão nunca tocou. Abraão nunca viu. Abraão, vou te dar essa terra, tarará, tarará, tarará. Vou te dar um filho, tarará, tarará, tarará. A sua posteridade vai viver no Egito, tarará, tarará, tarará. Mas depois de 400 anos, o que eu vou fazer? Vou trazer para essa terra. Aí a gente fala que Abraão teve fé. Mas Abraão viu? Com a confiança. Confiou. Então veja, o sentido de confiança na nossa língua portuguesa, ela não é muito objetiva. Já na língua hebraica ela já é mais objetiva. Quando eu falo que eu tenho uma confiança em Deus, de que Deus vai fazer aquilo, a minha confiança me leva a andar em Deus, em verdade e fidelidade com Ele, segundo o que Ele falou para mim, ou a meu respeito. Eu pego a palavra de Deus, ela já está escrita, e graças a Deus por isso, não preciso escrever mais nada, está tudo aqui. Eu posso acreditar, como também posso não acreditar. Em outras palavras, eu posso ter essa fé, mas também posso não ter fé. Por exemplo, a Bíblia fala que aquele que for condenado vai para o inferno. E o inferno é um mar de fogo, um lago. Eu posso ter fé para não acreditar que Deus vai fazer isso com seus filhos. E mesmo assim eu vou chamar de fé. Só que para alcançar a fé,
eu preciso ter e andar em verdade e fidelidade. Eu preciso obedecer. A fé, ela está cabalmente alicerçada em obediência. Se não houver obediência, não é fé. E aí, o que eu faço? Eu fui ensinado, porque isso veio do inglês. Eu fui ensinado que a fé é um ato de eu vou conseguir isso. E eu consigo. Aí eu viro e falo assim, eu tive fé. Mas se você perguntar para uma... Eu consegui no primeiro. Eu consegui, aí eu falo que eu tive fé. Mas se você perguntar para uma pessoa que sequer conhece a Deus, conhecer nesse sentido nosso, ela já conquistou um monte de coisa. E nem por isso é fé. Nem por isso é fé. Se você falar assim, nossa, você teve fé para conquistar isso? O que ela vai te falar? Fé? Não, hein? Eu simplesmente tive o objetivo, eu simplesmente vi o que eu queria, entendi o meu propósito, corri atrás e conquistei. E para ela aquilo não é fé. Mas as coisas de Deus é perfeita, né, Adão? Sim, as coisas de Deus. Salmo 115, Cíntia, por gentileza. Versículo, acho que é o 16. Cento e 115, eu acho que é o 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos do homem. Ok. Os céus dos céus é do Senhor, é dele. Mas a terra... Acabou? Tchau. 115 o que é? 115, 16. Sabe, velho. Se tu me canta, tu me leva. De graça, né? Os céus dos céus é do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Aí não diz aos crentes, aí diz aos homens. Deus já deu a terra para ser conquistada pelos homens. Eu preciso ter fé para conquistar alguma coisa? Pelos homens, né? Não pelo crente, pelo evangelho. Eu preciso de fé para conquistar? Antes de nós conhecermos a Deus, a gente tinha essa determinação de falar assim, não, pela fé eu vou conquistar isso. Como que eu posso falar que eu tenho fé em Deus, sendo que eu nem conheço a Deus? O Senhor, Ele já deu... Tem o que fala, né? Mesmo sempre tem. acreditando, até mesmo esses que acreditam Sim. nessas estátuas estranhas. Agora veja. Deus é estátua. Veja, Deus ele já deu a terra. Ele já deu. Eu não preciso de fé para poder adquirir. Ele já deu. A fé que nós estamos acostumados é uma fé, é sobre uma coisa que eu ainda não tenho ou não conquistei. Vou usar a palavra conquistei porque geralmente a gente usa para isso. Só que Deus já deu. Ele já deu. É tipo a salvação. Ele deu a salvação? A gente tem a escolha, né? Mas aí se a gente ir de acordo com o que ele... Mas isso já você tem a fé. Você já como tem se a a gente fé. já tivesse. Não, como se a gente tivesse salvação. Não sei, eu estou perguntando aí. Mas você tem a fé, está falando de pessoas que não têm a fé e conquistou as coisas. Exatamente. Eu Aqui por mesmo, enquanto eu estou tratando aqueles que não conhecem, ok? É todo mundo que acredita de fato no diabo? Não. Porque também para acreditar eu preciso ter fé. É o que eu te falei, as estátuas. Eu preciso ter fé para acreditar no diabo, olha para você ver. E às vezes a gente fala assim, como assim eu preciso ter fé para acreditar no diabo? Eu preciso ter fé para acreditar em Deus. Não, se você supõe que acredita em Deus, você também precisa ter fé para acreditar em tudo que Ele criou. E o diabo é criatura dele. Então eu também preciso ter fé para acreditar no diabo. Olha que loucura. O diabo era um querubim ungido. Foi além aí.
Nossa. O diabo é um querubim ungido. Eu preciso ter fé suficiente para acreditar que ele é um querubim ungido. Hoje, ele não está com todo o seu poder, porque o próprio Deus assim fez. Mas haverá um dia, e nós não estaremos aqui, eu estava falando disso na aula de ontem, nós não estaremos aqui, que ele terá todo o seu poder novamente restabelecido. Porque ele vai dar esse poder para duas testemunhas, o falso profeta e o anticristo. Eles vão dominar o mundo. É o mundo, não é o Brasil, é o mundo inteiro. Então, quando a gente fala de fé, a gente precisa primeiro tirar da nossa mente aquele significado assim, ó, eu tenho fé para conquistar. Nossa, eu tive fé e eu conquistei. Bem, talvez você só trocou a palavra, talvez não seja fé. Quando você, agora tratando de nós, que conhecemos a Deus, nós fomos ensinados assim, que para eu conquistar, eu tenho que ter fé. Nós fomos ensinados assim. É errado? Em parte sim. Porque Jesus, quando Jesus fala de fé, Jesus ele não fala que eu preciso de fé para conquistar. Em parte nenhuma, no Novo Testamento. Se você pegar as palavras de Jesus, Jesus ele não diz assim, você tem que ter fé para conquistar isso aqui, ó. Ele não diz isso. A única coisa que ele diz a respeito de conquistar alguma coisa, primeiro, ele fala sobre obediência. Obediência ao quê? A lei, as escrituras, primeira coisa. Segundo, ele fala que, em termos de conquista, ele dá três caminhos para nós. Pedi, dar-se-vos-á. Buscar, encontrarei. Bater, abrir-se-lhe-á. Porque aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se lhe abre. Pronto. Jesus disse isso. Mas aí nós fomos ensinados o quê? Que para eu conquistar eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé para poder orar por ela, para ela ser curada. Eu preciso de fé para isso. Isso eu preciso por quê? Primeiro que esse dom de cura não pertence... A fé não é só objeto. A fé não é só objeto. Para orar eu preciso de fé. Por quê? Porque eu preciso crer que não está em mim o poder, mas está nele. Então é uma coisa que eu não vejo, de fato eu não vejo, mas é uma coisa que eu creio que se eu falo com ele, acontece nela. Então não é uma coisa que eu pego, que eu conquisto. Mas quando se trata das coisas espirituais, aí sim eu vejo esse sentido de fé. Porque toda vez que a gente ora, por exemplo, não no sentido de petição de alguma coisa tangível, mas eu estou pedindo a Deus, por exemplo, a salvação da minha família. Por que eu estou pedindo a salvação da minha família? Porque eu tenho fé? Bem, na verdade é mais do que isso. Porque eu não quero que a minha família passe a eternidade na condenação eterna. Só que aí eu sou movido por fé, porque eu tenho certeza que mesmo não vendo, ainda que eu morra, Deus é suficientemente poderoso para poder fazer a obra neles e salvá-los da condenação eterna. Através da sua fé. Através da fé. Nós chamamos de fé. Só que fé é um trem muito doido. Por quê? Pode apagar aqui, não pode? Pode. Eu estou falando de fé só para poder falar do diabo, né? Que loucura. Fé é um substantivo. Fé é substantivo. Emuná, que é a palavra usada no Antigo Testamento, aqui é no Novo Testamento. No Antigo Testamento você usa a palavra emuná para tratar do que é fé. Porque não existe a palavra fé no Antigo Testamento. Emuná é verbo. É verbo. Fé é substantivo. Você já viu que geralmente a gente fala assim, ó, isso é coisa de pregador, tá? Querido, você tem que ter fé. Para você conquistar, você tem que ter fé, você tem que agir. Essa é a conquista do objeto, né? A conquista do objeto. Agir. Substantivo não age. Quem age? É o verbo. Só que emuná está ligado em verdade, fidelidade
e obediência. Porque Abraão, para provar a sua fé em Deus, ele andou em verdade, fidelidade e obediência. Irmão, você tem que ter fé, e blá, 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 blá. Você tem que agir, irmão. Mas Você quer... Abraão não pediu conquistas. Hã? Ele não pediu conquistas. Não, mas Teve, conquistou, por causa da teve pureza, muita sim. coisa. Só que tudo que ele conquistou na terra, ouro, prata, servas, tirando o que Faraó deu ele, porque não foi Deus, foi Faraó, Sim. todo o resto que Abraão teve, que também não foi herança do pai, todo o resto foi Deus. Só que Abraão nunca pediu. Exatamente. Ele nunca pediu conquistas. Então veja, eu não preciso de conquista de fé, porque eu sei que Deus me dará. Por isso que eu falo, a gente foi ensinado de uma maneira um pouco errada. Porque a gente pede a Deus para nós termos. Verbo. Aí você vê a pessoa falando assim, ó, querido, você tem que ter fé para salvar a sua família. Ô, pastor, eu estou orando pelo meu marido, para Deus salvar, e o que eu faço, pastor, e tal. Aí geralmente ele fala assim, não, irmão, você tem que ter fé. Você tem que agir para Deus salvar. Peraí, como que você vai agir? Você tem que ter fé e tem que agir. Só que veja, Tem que ser obediente. fé é substantivo não age. Então, em vez de falar com a pessoa, você tem que ter fé, o correto seria, querido, você tem que, em Deus, andar em verdade, fidelidade e obediência. Você segue essa risca? Bem, a maioria vai falar, não, eu sou. Verdade e obediência, que as outras coisas serão acrescentadas, né? Aí, se eu ando em verdade e fidelidade, eu estou cumprindo a lei de Deus. Porque desde quando Deus instituiu a sua lei, a única coisa que Deus pediu foi o quê? Obediência. Eu quero ser padrão, obediente às coisas que eu acrescentar. Então, se eu obedeço a Deus, é óbvio que eu vou andar em verdade. Por quê? Porque a palavra é verdade. Se eu obedeço a Deus, é óbvio que eu vou andar em fidelidade. Porque como que eu posso ser tratado como filho e andar em infidelidade? Não tem como. Então você fala aqueles que não conhecem a palavra, que colocou aí, né? Mas tem as coisas. Eles teve a fé substantiva. É isso? Aquela fé é substantivo. Só que, quando olhamos para essa fé que está tratada aqui em Hebreus, essa Fala uma maneira... pessoa dessa, chega pra realmente, mas eu tenho tudo. Pois E é. aí? Ela vai pensar, tá, eu tenho tudo e tal. Algumas até usam essa palavra fé. Só que o correto é, querido, a fé bíblica, a fé que vem de Deus, você não tem. Porque para começar, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, é para você andar em verdade, fidelidade e obediência. Olha para você ver, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas quando eu ouço para quê? Para obedecer. Eu não ouço, não é para conquistar, é para obedecer. Se eu quero conquistar isso daqui, Jesus me deu já o que eu preciso. Pede, bate e busque incessantemente até você conseguir. Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Eu começo a trabalhar vendendo relógio, né? Tipo camelô, vendendo na casa do povo. Aí eu penso assim, bem, eu vou vender uns relógios bem bacanas para o Macklin, né? Esse bração dele merece uns 4 relógios diferentes. Isso em cada braço. Ué. Aí eu penso, que tipo de relógio que eu vou vender? Aí eu vou pensar, bem, eu vou vender relógio acima de R$500. Abaixo disso eu não vou vender. Ou seja, eu quero um relógio que tenha um certo peso no mercado. Ok. Aí eu penso, eu vou vender. Para quem eu vou vender? Eu tenho que vender de acordo com o meu cliente. Aí eu já começo a fazer uma lista, né? 60 pessoas de uma vez para me visitar durante a semana. Só que aí no meu pensamento eu estou assim, bem, eu preciso levantar essa semana R$5.000. 5.000. Eu vendo cada relógio, então eu preciso no mínimo vender 10. No mínimo. Eu preciso de fé para isso? Você vai agir. Eu não preciso de fé. Vai agir. Se eu tiver a mercadoria na mão, eu só preciso de um plano
Eu preciso de uma estratégia. Primeiro, um relógio de 500 pau, o mínimo, né? Para começar, eu vou apresentar isso para quem? Eu vou apresentar para quem pode pagar. Porque eu preciso levantar até o fim da semana esse dinheiro. Eu tenho que levantar o dinheiro, eu tenho que ter ele em mãos. Então eu penso, vou fazer uma lista. Quem que eu vou visitar? Fulano, ciclano, bertano, Qual o horário? Bem, o melhor horário que eu vejo é esse aqui só durante o dia, esses aqui durante a noite. Aonde esses aqui moram? Eu faço um plano. Para quê? Eu pego o carro, aí eu venho aqui numa máquina. Sai do Riacho e vem aqui. Só que daqui eu tenho que ir lá em Betim, lá no Parque Recreio. Não sei nem se existe isso. Vou lá em Betim. Só que de Betim eu tenho que ir em Belo Horizonte. Aí de Belo Horizonte, dependendo do horário, eu tenho que voltar aqui em Betim. Quanto de gasolina eu gastei? Eu tenho que ter um plano. Quando eu tenho um plano, opa, peraí, tal horário eu posso visitar fulano, tal horário ciclano. Por quê? Porque já é a rota. Eu faço a rota e pronto. Entende? Eu preciso de fé para isso? Não, eu não preciso. Eu só preciso dominar um pouco de venda, negociação, ter uma mercadoria boa, de excelência, e assim eu consigo conquistar. Na hora que eu conquisto, aí é que entra. Aí vai entrar a minha fé. Em quê? A minha fé é a mesma de Abraão. A obediência, porque Abraão não deu o dízimo de todas as coisas. Abraão não faz parte do dízimo de Levi, ele faz parte do dízimo da fé. Então eu vou dar um dízimo segundo a minha fé, e não segundo Levi. Levi dá o dízimo de quê? De 10. Abraão dá o dízimo de quanto? De tudo. Abraão não dá 10, Abraão dá segundo o que Deus proporciona no coração dele. É muito mais do que 10. De dízimo? Tem, mais pra frente a gente vai estudar isso. Para de falar isso. Me fala. Tudo que fala na frente. É porque não é da matéria, por isso. Então veja, Abraão. Toda vez que vai o Juca fala. Não, mas da diferença de Levi e de Abraão, não fala assim não. Aí Não você fala tem. de diferença não. Não, sim, 10%, mas a diferença de 10% Abraão e de eu tô Levi de acordo não. que dá para de oração. Então aí você tem. Fala oração, vai por oração. Então você tem de Levi 10. Só que de Abraão é pela fé. Às vezes você pode chegar diante de Deus, aí vamos supor, peguei lá, vendi 10 relógios, 5 mil está no bolso, né? 5 mil. Aqui não é lucro, não. É o valor total da venda. Aí eu chego para o culto, está no bolso. Aí o que eu penso? Bem, eu posso de fato dar quentinha aqui de dízimo? Posso. Só que aí o Espírito vem proporcionando no meu coração e ele manda eu dar 5 mil. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar os 5 mil. Por quê? Porque se eu ando em obediência, eu faço. Mas aí está o conceito. Eu posso esperar alguma coisa em troca? Não. Só que nós fomos ensinados a esperar. Você dá aqui no gasofilácio e o coração já diz assim, ó. Não, Deus vai me abençoar, vai abrir uma porta, eu vou multiplicar, não vai faltar, não é isso? Nós somos ensinados a isso. Porque essa fé aqui que foi anunciada é uma fé de troca. Eu dou, mas em compensação eu tenho de volta. Quando na verdade é o contrário, não, é obediência. Porque se eu andar em obediência vai me faltar alguma coisa? Não. E se faltar? Faltou! Se faltar, faltou! A única questão é, eu ando em obediência independente se vai faltar ou não. Ok, então vamos lá. Pegando isso aqui, aí agora eu olho para esse querubim. Pois não, princesa? Do que Acabou princesa? não, pá. Deu horário não, nem faz café. Você precisa de quê? O que foi? Que isso, gente? Não. É Não doido? tem intervalo hoje. Nem abrir a boca, eu tô apanhando. Se eu abrir a boca, então. Não, Eu não. chego em casa correndo. Você está precisando de quê? É porque, A carteira? Tá, toma. é porque a nossa linha aqui tá com muito dor de dente. Certo, E a Cris quer cantar parabéns pra menina dela, que é aniversário dela hoje. certo. Certo? Aí ela tá pedindo pra adiantar logo um café, pra cantar parabéns pra menina dela, porque aí ela vai ir pra terminar de cantar parabéns pra menina lá na casa deles lá. Ok. O que mais? Calma, pastora. Tá, então, aí eu fecho aqui, gente. Então veja, eu pego isso e agora eu olho para o querubim ungido. Aí eu penso, Deus criou um ser tão perfeito, só que hoje esse ser, ele está característico como um ser chifrudo, rabudo e com um gancho. Isso é imaginação. Isso é uma imaginação, isso é o que é pintado.
Só que o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, cuidado, porque até o diabo, o querubim ungido, ele se transforma em anjo de luz. Depois eu vou explicar esse anjo de luz, porque de fato ele é um anjo de luz. Ele é. Isso, que é o Lúcifer. Ele é um anjo de luz. Não, ele é. Ele não era, não, ele é. Ele é um anjo de luz. Ele é um anjo de luz. Depois de cair. Aí eu vou explicar. Ele é um anjo caído. Anjo caído. Anjo, Ele é um anjo de luz. Caído. É de luz, mas é caído. Ok? Diferente da maneira que se interpreta quando diz